Oi, gente. Eu quero começar esse vídeo deixando claro que nesse episódio Roberto Barroso não fez nenhum tipo de acusação irresponsável com relação às Forças Armadas. Tudo que ele fez foi apontar o óbvio que o presidente da República tenta orientar as Forças Armadas a participar do processo político e ter atitudes golpistas. E essa postura do presidente Jair Bolsonaro não é uma coisa que possa ser questionada. Nós temos aqui, eu posso apresentar dezenas de reportagens. Bolsonaro ameaça o STF de golpe, e ele fez isso várias vezes, né? Faz ameaça aberta de golpe, agora só falta fuzil, isto é. Na Veja, Bolsonaro fura a quarentena e participa de manifestação no QG do Exército, e ouviu manifestantes falando em volta de AI-5, intervenção militar. Portanto, a fala do Roberto Barroso, dizendo que o Bolsonaro busca orientar as Forças Armadas para um golpe, é uma descrição da realidade, é um fato. Não está em disputa. Né? Mas a resposta da defesa, que diz que a atitude dele é irresponsável, não apresenta provas, quando ele apresentou provas, sim, ele citou justamente esses episódios, né? Do 7 de setembro, discurso na frente do QG do Exército, ele cita isso. Então ele apresenta, sim, as provas que o presidente da República fez isso. Mas essa treta, essa confusão, esse conflito entre o Barroso e esse general, né, esse ministro da Defesa, se dá justamente porque o Bolsonaro quer isso. E é isso que eu vou explicar brevemente aqui, também trazendo as falas do ministro Roberto Barroso. Bolsonaro quer que o Supremo torne ilegal a graça que ele deu a Daniel Silveira. Ele quer que o Supremo entre em atrito com as Forças Armadas, porque ele quer, fundamentalmente, confusão para poder dizer, por um lado, que não pode governar, que o Supremo não deixa ele governar, que é a narrativa que ele está querendo impor à sociedade brasileira para não assumir nenhum tipo de responsabilidade, né? Nenhum tipo de responsabilidade ele quer assumir, a culpa sempre é dos outros, nunca é dele. Então ele quer esse conflito. E ele quer esse conflito com o Supremo porque ele quer, sim, viabilizar um golpe. E para isso, o conflito é uma das estratégias. Por isso eu espero, eu torço, para que o Roberto Barroso lembre aos ministros da Defesa, lembre ao ministro da Defesa, lembre a outros militares que também estão se pronunciando, que ele elogiou as Forças Armadas, que a crítica dele não foi às Forças Armadas, mas foi ao presidente. E as Forças Armadas, gente das Forças Armadas, tomar as dores do presidente, fica parecendo até que concordam com o presidente, que não veem como problemáticas as ameaças que o presidente fez. Aliás, essa seria a pergunta que eu faria, né, que eu acho que ele deveria fazer. Você acha razoável o presidente fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal, fazer ameaças de golpe? Isso é razoável? Espero que não. E fazer essa pergunta retórica e não entrar no jogo do conflito. Né? Olha só o que falou o Roberto Barroso. Desde 1996 não tem um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar, gentilmente convidadas a participar do processo estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo, disse Barroso em um seminário promovido por uma universidade alemã. Ou seja, quando ele fala gentilmente convidados a participar, é porque aconteceu um convite às Forças Armadas para elas examinarem o processo eleitoral, um processo que está acontecendo sem fraudes, né, desde 1996, né? Ele se refere às atitudes do presidente. Ele disse que assistimos a repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política, a atitude do Bolsonaro, né? Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia, isso seria uma tragédia para as Forças Armadas, que levaram 3 décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. Ou seja, ele está dizendo que as Forças Armadas, por causa do regime militar, por causa da ditadura, foram desprestigiadas, mas recuperaram esse prestígio, né? E disse que até o momento o profissionalismo e o respeito à Constituição tem prevalecido. Ele faz inúmeros elogios
às Forças Armadas. Inúmeros elogios. Olha só o que ele diz. Até agora, o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido, mas não deve passar desapercebido que militares admirados e respeitados da Constituição foram afastados. Só Bolsonaro afastou. O general Santos Cruz, um herói brasileiro que combateu no Congo, o general Maynard Santa Rosa, um homem de maior integridade, e o próprio general Fernando Azevedo. Não é comum isso, nunca tinha acontecido isso dessa forma. E aí um ministro da Defesa, né, o Paulo Sérgio Nogueira, disse que afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral sem apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou como isso aconteceu é responsável e constitui ofensa grave a essas instituições nacionais e permanentes do Estado brasileiro. Como assim, Paulo Sérgio Nogueira, não foi apresentada a prova? Não se sabe o que aconteceu. O Bolsonaro furou quarentena e participou de manifestação no QG do Exército. Ele ameaçou várias vezes golpe. E quem realizaria o golpe seriam as Forças Armadas. Ele está tentando convocar as Forças Armadas a uma atitude golpista. Então a fala do Roberto Barroso não é uma acusação irresponsável. É uma acusação absolutamente clara, responsável e descrevendo a realidade do que está acontecendo no Brasil com as atitudes do presidente Jair Messias Bolsonaro. É ele que está fazendo as ameaças. O Roberto Barroso diz com clareza que o que tem prevalecido com relação às Forças Armadas até o presente momento tem sido profissionalismo e respeito à Constituição. Aí ele fala que as Forças Armadas atenderam ao convite e apresentaram propostas para aprimorar a segurança e transparência do sistema eleitoral e tal. Enfim. Olha, para mim está muito claro que o Bolsonaro, ele quer, porque quer, que esse conflito entre o Supremo e as Forças Armadas aconteça. Por quê? Porque ele quer usar isso para um golpe. Ele quer usar essas mentiras. O que o ministro da Defesa diz em relação ao Roberto Barroso é uma calúnia. É uma mentira. Ele sugere que está fazendo uma acusação sem provas. Como assim sem provas? Nós temos anos já do Bolsonaro fazendo ameaças ao Supremo e discussando na frente de militares, na frente do QG do Exército. Claro, esse discurso na frente do QG do Exército de usar o 7 de setembro é, obviamente, para qualquer pessoa minimamente inteligente, uma tentativa de convocar as Forças Armadas a uma atitude golpista. Se vocês não concordam com essas atitudes golpistas, vocês podem vir a público e dizer, olha, é verdade que o presidente fez essas manifestações, mas nós não compactuamos com isso. Essa seria uma atitude republicana, essa seria uma atitude que você mostra que você não está compactuando. Quando você diz que é uma acusação irresponsável, parece que você não está percebendo que a ameaça golpista foi feita e que as Forças Armadas foram convocadas e orientadas claramente pelo presidente a uma atitude golpista. Isso é claro. Não há dúvidas sobre a atitude do Bolsonaro. É muito importante, gente, nesse momento, que as pessoas tenham um equilíbrio para conversar com as Forças Armadas e dizer claramente que bom que a maior parte das Forças Armadas continuam, como o Barroso disse, agindo de forma profissional e respeitando a Constituição. E seria ainda muito bom e salutar se viessem e declarassem claramente que vão respeitar os resultados das eleições, que fizeram atrás das sugestões, não é? Mas não vão usar isso para realizar um golpe caso o resultado das eleições não seja agradável. Porque o que fica parecendo fomos convocados, fizemos sugestões, aí vamos supor que o Bolsonaro perde a eleição, aí eles vão dizer o quê? Como não aceitaram nossas sugestões lá no Supremo Tribunal Eleitoral, isso significa que as eleições não são válidas? Não são seguras? Seria muito bom que membros das Forças Armadas viessem a público e dizer vão defender os resultados das eleições, sejam eles quais forem. Porque essa segurança não parece ter sido dada com clareza. E a pressão para isso, a mobilização social para isso, é absolutamente necessária. Toda a sociedade civil organizada precisa se organizar e se mobilizar para garantir os resultados das eleições. Porque o que Bolsonaro quer é treta e confusão para poder melar
a eleição. E nós não podemos deixar isso acontecer. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.